Olá, meus queridos, tudo bem? Bem-vindos novamente aqui ao nosso canal dos Tarefeiros. Quero agradecer a participação, a conexão de todos vocês. Nós aqui da Casa dos Tarefeiros ficamos muito felizes com a conexão, com o engajamento de todos. Esse tema sobre família, atualidade e padrões é algo que tem total relação com cada um de nós. Então, ele é um tema muito atual e muito importante para a gente falar. E o nosso intuito é trazer com essa maneira de bate-papo, com leveza, com muita amorosidade. Então, no nosso último capítulo, nós falamos sobre a hierarquia, como que acontece essa conexão que nós temos com a nossa família de origem, que são os nossos pais, avós, bisavós, também hierarquia de iguais, que são os nossos irmãos e todos aqueles que pertencem ao sistema familiar. Nós recebemos uma pergunta muito importante. Como que funciona a hierarquia no caso de pais falecidos e um irmão que é só irmão por parte de pai? Então, como que funciona? Um irmão que é só por parte de pai ou só por parte de mãe, ele é meio irmão e ele pertence ao nosso sistema, ele tem uma relação, uma conexão muito especial conosco e nós com eles também. Quando os nossos pais já são falecidos, eles continuam sendo os nossos pais, eles continuam vivos e atuantes na nossa vida, mas não de uma maneira física, mas de uma maneira sistêmica, de uma maneira vivencial. Por quê? Nós somos 50% pai, 50% mãe. Isso tá tudo dentro de nós e nós trazemos essa força, essa conexão dentro do nosso corpo, dentro das células do nosso corpo. Então, tem uma outra pergunta também que é assim, mas e se eu não conheci o meu pai ou se eu não conheci a minha mãe, se eu sou adotada? Como que funciona? Não importa se você conheceu seu pai ou sua mãe, todos nós temos um pai e uma mãe que são o portal da vida para nós termos um corpo, para nós estarmos aqui, presente no aqui e no agora. Então, independente do que aconteceu, você é a força da vida em movimento, essa vida seguiu adiante, essa vida prosseguiu. Inclusive nos casos de violência, porque tem pessoas, que são frutos, nasceram a partir de uma violência que aconteceu com a mulher. E aí, quando a gente olha para esse olhar, nessa visão sistêmica, apesar da dor, a força do amor, ela foi muito mais forte, porque você está aí. E uma vida floresceu e uma vida nasceu. Quando a gente olha por esse aspecto fenomenológico, sistêmico, a partir da ciência das relações humanas, que tem base na constelação familiar, e a partir dessa parte estrutural, que também inclui uma parte da psicologia, da nova psicologia. Agora, se a gente for ampliar para um conceito da espiritualidade, existirão mais explicações, mais sentido para a gente olhar para cada família, para cada nascimento, para cada destino de cada pessoa que tem. E o nosso objetivo aqui é informar, esclarecer, trazer um óculos da inclusão para que traga uma sensação de equilíbrio, leveza e força também dentro de cada um de nós. E aí agora a terceira pergunta, mas e para quem é adotado? Para quem é adotado, pertence a dois sistemas familiares, tá? Ao sistema de origem do pai e da mãe e a família ao qual foi adotado. Eu costumo dizer que é uma pessoa que vem com uma bênção em dobro, porque ela tem a conexão da parte biológica e estrutural e ela tem a conexão de toda a família, de toda a linhagem dessa família ao qual ela foi inserida, que ela foi adotada. Então são dois sistemas que se conectam e acabam se interligando. E vocês devem conhecer, eu conheço pessoas que foram adotadas que adquirem ao longo da vida características físicas muito parecidas com a família no qual elas passaram a pertencer. Então,
O que acontece? Querendo ou não querendo, os nossos pais, eles são essenciais e todos nós temos uma conexão essencial, nós temos esse portal que nos trouxeram para a vida. Então, que possamos ter essa sintonia com equilíbrio, leveza e clareza. E hoje eu quero trazer para vocês como que funciona esses campos de conexão que nós chamamos de campos de memória coletiva. Existe um biólogo britânico chamado Rupert Sheldrake que ele estuda esses campos de memória coletiva, que tem um nome meio grande, diferente, que chama campos morfogenéticos. O que isso quer dizer? Todo ser vivo, ele pertence a uma estrutura. E essa estrutura, por exemplo, a árvore. Eu vou pegar aqui a árvore. Essa árvore, ela tem uma estrutura biológica, ela tem toda uma ligação com a sua rede de conexões dessa árvore. O que acontece? Todas as sementes que saírem dessa árvore, os frutos, vão ter essa ligação. Então vamos supor que passaram muitos anos, né? 200, 300 mil anos. Essa mesma semente, ela foi evoluindo, e essa espécie de árvore, o que acontece? Ela recebe toda essa carga energética, toda essa evolução que aconteceu. E isso acontece com as pedras, isso acontece com as plantas, com os animais e com a gente que é ser vivo, com nós seres humanos. Então, tudo aquilo que um ser humano já conseguiu de expansão, de crescimento. Imagine que nós estamos vivendo agora, tem muitos cientistas que descobriram a vacina para essa doença, né, o Covid, e é uma vacina que vai fortalecendo o nosso sistema imunológico e nós vamos adquirir anticorpos para combater. Agora imagina que nós temos nesses campos de memória coletiva vacinas energéticas, vacinas mentais, que nós podemos nos conectar e deixar isso atuar em todo o nosso campo eletromagnético, em todo o nosso corpo. Por quê? A humanidade já passou por várias transições, vários períodos de guerras, de renascimentos, de superações, de transições, de cura, de florescimento, de renascimentos. Então nós temos isso no nosso campo de memória coletivo da humanidade. E aí eu trago uma reflexão do nosso amado Chico Xavier, que é: se um ser humano conseguiu, os outros também conseguem. Então, esse biólogo que traz esse estudo dos campos de memória coletiva, ele nos trouxe uma atual reflexão para a pandemia. Se nós, enquanto humanidade, enquanto seres vivos, a gente começar a acreditar na cura, a gente vai passar a vibrar, entrar nessa frequência, juntar a nossa força coletiva e vamos começar a acionar essa força interna, essa força celular, mental, psíquica, emocional dentro do nosso corpo, do nosso sistema vibratório e, consequentemente, vamos atingir. Então, hoje o nosso objetivo, aproveitando essa semana, que é uma semana dos índios, uma semana que traz a nossa força aqui para os brasileiros, a nossa força de terra, força dos ares, a força dos ventos, a força do fogo e das águas também. Vamos trazer a força do nosso povo brasileiro, dos índios, e que possamos fortalecer o nosso campo emocional com as águas da sabedoria daqueles que vieram antes, que possamos fortalecer o nosso campo sensorial e físico com a força da terra, a força das sementes, a força das raízes, que possamos fortalecer o nosso coração, o nosso sistema de ação com a força do fogo, o fogo que queima, que transforma, que nos impulsiona a seguir adiante, e que possamos ter tudo isso com a força dos ares, que é a força da nossa ancestralidade, e trazendo uma grande reflexão aqui, que foi falado que o Brasil é o celeiro do mundo, a pátria do Evangelho. Por quê? Porque nós temos essa semente de amor, de conexão com a natureza, de conexão com a vida,
com a força da terra, que possamos estar nessa sintonia com alegria, ativar essa vacina celular brasileira ancestral para estarmos firmes e fortes nessa conexão em prol da cura, da expansão da consciência, com alegria, empolgação, amorosidade e muita esperança. E até a próxima semana, meus queridos. Um abraço carinhoso.